Mas eu quero deixar uma reflexão do que Deus colocou no meu coração quando eu meditava nesta palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diz glória a Deus. Quem não achou, para a misericórdia. E hoje eu vou precisar de 5 pessoas corajosas para vir aqui na frente hoje, hein? E eu vou selecionar essas pessoas aqui hoje. E não adianta nem falar que não vai vir, hein? Que vai ter que vir, hein? Amém? Irmãos, hoje quando eu estava ali no quarto da minha mãe, Deus ele falou comigo acerca dessa palavra. E o Senhor vai falar comigo e com você nesta noite. Amém? Quem achou, diz glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco para multidões. Quando acabou de falar, Jesus estava continuando ou acabou de falar? Fala, acabou de falar. Jesus ali parou de falar, beleza? Marque bem isso, acabou de falar. Ele disse agora a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aí está rede ou redes? Redes, está no plural, certo? Para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro, ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como o de Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. A minha Bíblia está doravante, minha outra está como aí? No futuro? De agora em diante, né? Mas outras está no futuro. Serás pescador de homens. Alguém, por favor, tenta controlar o time aí, por favor. Por favor, dá atenção pro time, pro Joilson aí, alguém, por favor. E arrastando eles o barco sobre a praia, era barco ou barcos? Barcos. Então preste atenção aí, tá? Nesses detalhes. Barcos. Eles arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles deixaram tudo. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar pela palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos na tua presença. Ó Deus, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, perdoa nossas falhas, porque nós somos homens pecadores, Senhor, sujeitos, Senhor, meu Deus, a todos os pecados. Mas a tua graça, Senhor, é que nos sustenta. É a tua graça que nos faz estarmos aqui hoje, para aprender um pouco mais da tua palavra. Amém? Aplauda o Senhor. Irmãos, eu estava conversando com Deus ali no quarto da minha mãe, e eu vi que a Bíblia ela é um manancial de tantas coisas boas que a gente tem para aprender. Mas Deus ele tocou no meu coração de olhar para as crianças. Eu tenho focado um pouco nas crianças, e Deus ele começou a falar comigo para mim pesquisar sobre alguns assuntos, e eu fui pesquisar. E eu fui pesquisar sobre pedagogia, andragogia e eutagogia. São 3 coisas diferentes, sim ou não? O que é pedagogia? Quem sabe me dizer o que é pedagogia? Aí, pronto.
É o estudo que trata sobre as crianças, sim? Sim ou não? Andragogia é o quê? É o estudo sobre o quê? Quem sabe me dizer? Que vai falar sobre os adultos. É uma área especializada em falar com os adultos. E aqui também tem a eutagogia, que é uma palavra difícil. É quando o professor não só ensina, mas também está apto para aprender com aquele que ele está ensinando. E isso são 3 coisas que eu vejo na vida de Jesus que é muito importante, nós vamos aprender hoje. Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos conheciam sobre os mistérios de Deus quando Jesus vai ensinar eles? Não. Então eles são crianças espirituais. Eles são crianças ali, mas eles são homens, sim ou não? Sim. São homens. Pedro tinha família? Tinha emprego? Nós vamos ver, nós vemos que ele tem emprego, sim ou não? Então você vai ver que Jesus tem que ensinar de uma forma para que Pedro e os seus discípulos aprendessem e entendessem a mensagem que Jesus queria transmitir, sim ou não? Porque não adianta eu falar um monte de coisa e não chegar numa finalidade. Concorda comigo? Nós vamos ver uma coisa interessante que vai acontecer com Jesus, e isso eu noto, eu estava notando na palavra assim, pesquisando. Você vai ver hoje no nosso tempo, se você pegar uma criança que ela tem um problema de autismo, olha o que aconteceu. Eu fui levar o Kelvin para a escola, e o Kelvin, ele tem um pouquinho, né, a gente fala do autismo e tal, e eu fui levar ele porque ele tem uma dificuldade de aprender junto com as outras crianças. Porque ele se destaca, ele fica sozinho, o negócio dele é ficar brincando com o caderno ali, ou ficar fazendo um desenho. Eu fui levar ele para a escola. E quando eu estava entrando com ele, a professora, quando viu ele, pela falta de desenvolvimento dele, a professora fez o quê? A professora já foi em mim e ela já começou a como se fosse oprimir eu por causa dele. Ela começou a dizer, esse menino não... você é o pai dele? Eu falei, não, sou o tio, esse menino tem que prestar atenção e tal. Aí eu fiquei olhando para ela, isso Deus me fez prestar atenção. E aí ela falou, eu falei, a senhora terminou de falar? Deixa eu te falar, a senhora notou o que diferente nele? A senhora como professora, a senhora estudou o comportamento dele? A senhora notou como ele reage, como ele age? Ah, eu tenho percebido. E o que a senhora percebeu? Porque ele não se destaca. Eu falei, a senhora conversou com os pais dele? A senhora conversou com a mãe? A senhora conversou com a família? Não. Então como a senhora pode dar um diagnóstico para uma pessoa sem a senhora saber o que de fato a pessoa tem? Por mais que ela era uma professora, ela fez uma análise errada daquele aluno. Quando eu expliquei para ela o que aquele aluno tinha e o que aquela criança tinha, o comportamento dela mudou. Por quê? Porque por mais que ela fosse uma professora, ela ainda estava com deficiência para aprender ainda. Por mais que ela estava ensinando numa escola pública. E ela tinha que aprender, porque ninguém sabe tudo. É verdade. Se soubesse tudo, você não precisaria estar sentado para aprender. Não é? Sim ou não? Sim. E isso me fez abrir o olho. Aí eu falei, o que é pedagogia? Então, o estudo das crianças. Peraí, mas se eu trabalho na área pastoral, eu lido com crianças e eu vejo o comportamento de algumas crianças. Umas são mais desenvolvidas para uma coisa, outros são mais desenvolvidas para outra, outros são quietos, outros... Então eu tenho que analisar a pessoa, sim ou não? Por que eu estou falando isso? Por quê? Porque Jesus, ele analisava comportamento. E o problema é que nós temos que entender como Deus vai agir com nós. Você vai ver que Jesus toda hora estava repreendendo Pedro, sim ou não? Toda hora Pedro tinha que tomar uma encarcada, toda hora Pedro tinha que... Porque Pedro era aquele menino, vamos dizer assim, que toda hora ele entrava numa conversa, toda hora ele queria saber, toda hora um assunto que tocasse Pedro estava ali. E Jesus teve que ensinar Pedro com situações diferentes. Em Mateus 4, no versículo 18, se eu não me engano, Jesus vai chamar Pedro, ele larga tudo e vai. Mas nesse capítulo que nós estamos lendo agora, de Lucas capítulo 5, Jesus já tinha chamado Pedro. E Pedro aí não é um menininho, ele está passando pela fase de aprender. Ele não é discípulo, ele não é apóstolo, ele é discípulo. Então ele está na fase de aprendizado, sim ou não? Então Jesus poderia agora matar Pedro no caminho. Ele tinha que fazer o quê? Como um sábio pedagogo, como alguém que conhece o que ele iria fazer, ele tem que arrumar formas e meios de ensinar Pedro. O problema é que a gente tem que achar formas de ensino, sim ou não? Sim. Quando você vai para uma faculdade, você senta lá. Quando você vai para uma escola pública, quando você vai para qualquer lugar, não tem um professor lá habilitado para poder te ensinar?
E você tem que sentar muitas vezes e prestar atenção. Sim ou não? Senão você não se desenvolve na matéria, você não se desenvolve na vida, você não vai se desenvolver em nada. Certo, Ricardo? O problema é que quem não senta para aprender, nunca vai ensinar. E aí, olha o que Jesus tem que fazer com Pedro. Ele tem que pegar situações diferentes para ensinar ele. Sim ou não? Vamos pegar uma primeira situação diferente. Jesus, no primeiro versículo, Jesus está pregando a palavra de Deus ou Jesus já foi direto para o barco de Pedro? Vamos prestar atenção. Ele está pregando a palavra de Deus ou ele já foi direto para o barco? Pregando. Por que muitas outras pessoas aqui não respondeu? Porque não prestou atenção no quê? No texto. Você leu, mas você não prestou atenção. Então, ler é diferente de prestar atenção. Você tem ouvido, mas se você não prestar atenção, como que você vai se desenvolver? O problema é que na hora da palavra, Deus está falando, o que você está fazendo? Você está conversando. Aí como que você vai passar em algo ou se desenvolver em algo se você não presta atenção? Então Jesus, como um professor, sabia. Ele sabia que Pedro era um cara que não prestava atenção. No capítulo 5, versículo 1, o texto diz que tem uma multidão. Não tem uma multidão? O que a multidão está fazendo? Ela está apertando Jesus. Aí nós vejamos, eu falei isso no Pantanal e vou falar isso agora. Na multidão tinha pessoa cega? Nessa multidão tinha pessoas paralíticas? Nessa multidão tinha pessoas com problema no casamento, problema na vida financeira, problema na área sentimental? Tinha ou não tinha? Agora entenda, essas pessoas estavam lá porque Jesus era legal ou porque Jesus era a cura naquela época? Jesus era o médico dos médicos ali, sim ou não? Jesus era aquele que não cobrava, ele não empurrava ninguém, não humilhava ninguém. Jesus estava apto para ensinar, sim ou não? Você vai ver isso em Mateus capítulo 4. A plateia de Jesus são pessoas que estão com problema, com epilepsia, pessoas com problema respiratório, pessoas endemoniadas, pessoas com todo tipo de problema. Então Jesus tem que ser um hábil professor, sim ou não? Porque se ele for escolher só para quem ele vai ensinar, acabou. Ele não seria o Messias, ele seria um mestre local como qualquer outro. Mas já tinha vários, já tinha os fariseus, essênios, zelotes, já tinham todos esses professores. Mas eles não exerciam a pedagogia ou a andragogia direito. Por quê? Porque ensinar para favorecer você mesmo é uma coisa, agora ensinar para os outros é diferente. Sim ou não? Deixa eu dizer, a filha da Lil, ela é minha filha? Mas se ela veio para a igreja e ela está aqui sobre os meus cuidados, porque eu sou um pastor, eu sou alguém espiritual, qual é a minha responsabilidade? Ensinar para ela a palavra, sim ou não? Então eu tenho que prestar atenção no comportamento, eu tenho que prestar atenção como age, sim ou não? Porque senão será uma irresponsabilidade minha. Por mais que eu conheça a palavra, por mais que eu tenha feito tudo. Por quê? Porque Deus me confiou vidas, não foi coisas. Deus não me confiou a igreja, a parede, o microfone, o teclado. Deus não me confiou a guitarra. Deus me confiou a cadeira. Deus me confiou vidas. Naquele grande dia Deus vai pedir conta de você pelas vidas que você ajudou e aquelas que você matou. Por isso que a importância é, Jesus disse assim, Jesus disse aos seus discípulos, olha como Jesus vai exercer coisas diferentes. Todo o tempo ele ficava ensinando Pedro. Mas teve uma hora que Jesus teve que pregar, Vinícius. E na pregação dele já tinha 70 discípulos. Fala, 70 discípulos. Foi a pregação mais dura de Jesus. A Bíblia diz que os que estavam ali fizeram o quê? Foram embora. Quem vai lá outra vez se intrometer naquela pregação e vai lá falar com Jesus? Pedro é um intrometido. Tem aquela criança na escola que dá um trabalho? Não sei se é a sua na escola, mas a minha, pelo amor de Deus. Olha o que vai acontecer. Para nós entendermos. Olha o que vai acontecer. Quando ele chega para conversar com Jesus, Pedro, ele tinha várias situações. Tinha hora que ele estava espiritual. Tinha hora que o Espírito Santo estava revelando a ele. Mas tinha hora que Jesus falava para ele assim, Satanás está em você. Você emprestou a boca para o diabo. Ele estava do lado de quem? De Jesus. Então Jesus, como um professor, identificava que uma hora ele era espiritual e outra hora ele o quê? Carnal. Está vendo como um professor ele tem que ter uma habilidade? E ela não pode ser uma habilidade que faz com que ele só apenas favoreça algumas pessoas. Ele tem que ter uma habilidade de entender cada pessoa que está ali. Isso é complicado, sim ou não? Porque entender pessoas é difícil, meu Deus. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está com a cara desse tamanho, tem dia que não quer ver ninguém, tem dia que não está sorridente. E entender pessoas é difícil, sim ou não? Mas Hebreus capítulo 5, do versículo 1 em diante, vai dizer que todo aquele que é levantado por Deus, ele não trabalha. O meu trabalho aqui era pregar para mim mesmo? Qual que é o meu trabalho? O que vocês estão fazendo aqui?
Então o meu papel é fazer o que Paulo diz: quem tem a palavra compartilha com quem não tem. O que nós fazemos toda segunda e quarta-feira? Nós compartilhamos a palavra. Quem vem aqui come 1 hora de Bíblia. Vai embora com a revelação? Vai embora com o milagre? Vai. Mas vai ter que aprender 1 hora da palavra. Se não aprender 1 hora da palavra, por quê? Porque se não aprender a palavra que limpa, a palavra que traz fé, é a palavra que coloca nós no prumo. Então a palavra de Deus é para isso. Mas no nosso meio tem menino e com a cara de adulto e com corpo de adulto. Tem gente que você tem que falar 10 vezes com ele. Vai chegar uma hora que Jesus não vai falar mais nada. O que Jesus fez com Pedro? Falou: Pedro, eu falei com você, eu sou o Messias. Você viu o mar, você viu tudo, você viu Lázaro ser ressuscitado. Mas vai chegar uma hora que vai ser preciso um animal insignificante para te exortar. Você quer que Deus use coisas insignificantes na tua vida para te exortar? E em momentos que você, quando Pedro nega Jesus, ele não se sente como das outras vezes. Quando ele foi exortado, ele ficou envergonhado, porque ele achava que ele era um discípulo, porque ele estava perto e porque ele tinha mais intimidade, que ele jamais ia negar o Senhor. E a gente tem que entender, por mais intimidade que a gente tem, por mais base que a gente tem, por mais conteúdo que a gente tem, por mais que a gente chega num nível, entenda uma coisa: você depende unicamente de Deus. O problema é que nós fugimos da dependência. Você adquiriu uma idade, é assim, eu tenho uma Esminha que tem 13 anos de idade, 13, fez 14 agora. Aí eu tenho um Gabriel que tem 16, e eu tenho a Lolo de 4 meses. Dá pra mim cobrar da Lolo algo pro que eu cobrar pro Gabriel com 16 anos? Não dá, porque são idades diferentes, sim ou não? Mas ela vai ter que atravessar a vida. Ela vai ter que passar dos 4 meses, do 1 ano, do 2 anos, 3 anos. Agora, vai do professor, sim ou não? Toda segunda-feira nós pregamos contra o adultério? Nós pregamos contra a prostituição? Quem está aqui ouve toda segunda e quarta-feira, sim ou não? Agora, se você cometer, é porque você quer. Precisa um profeta levantar e meter o dedo na tua cara que você tem que fazer? Não, porque a instrução é dada pela palavra. Se você não consegue obedecer a palavra, você vai obedecer quem? Não tem como. Por isso que a Bíblia diz: nós temos que ser limpos pela palavra. Você pode ter, mas eu acho. O seu achismo na igreja não vale nada. Porque Moisés disse assim: Senhor, eu acho. Aí Deus falou: Moisés, faça. Eu mandei, você obedece. E com Moisés era assim: Deus falava e ele obedecia. Por que você não vê Moisés fracassar em certas coisas? Porque Moisés não tinha vou dar palpite. Moisés obedecia a Deus. Deus falava: não entra na terra de Canaã. Entra na terra de Canaã, lá vai ter animal com animal. Não é para ter relação com eles. Está lá, Levítico 18. Quando Deus fala isso, lá naquela terra vai ter a mãe, vai dormir com o filho, o pai vai dormir com a filha. Bota na sua cabeça. Para Deus estar falando isso, é porque Deus sabe que quando eles entrassem naquela terra, o que eles iam fazer? A igreja está aqui, dá glória a Deus. Então tem coisa que Deus te avisa antes, para quando você quebrar a cara lá na frente, você não fala assim: Deus não me avisou. Então qual que é o papel do professor? Moisés como legislador, ele apresentava a lei, ensinava o que significava e te mostrava o conteúdo de morte, e também te ensinava o conteúdo de vida. Porque em Deuteronômio diz que a vida e a morte estavam diante deles. O problema é que a gente tem que saber, a gente vai ter que fazer escolha, sim ou não? Vamos lá então. Então aqui hoje eu quero atingir 2 classes. Primeiro, os mais novos já vai aprender o seguinte, porque quem não ouve 1 hora de palavra, 1 hora da Bíblia, quem não lê a palavra, não se sustenta para o futuro. Me perdoa, por quê? Porque outro dia eu falei isso aqui, eu sei que alguns fazem academia, Águida, Patrício, Bianca, o Rodinei faz academia, mas ser forte fisicamente e fraco espiritual é uma deficiência. Não adianta você ser musculoso, fortão, levantar 60, 70 quilos, mas espiritualmente ser um fraco. Tudo te derrubar. Tem pessoas fortes que a depressão joga ela no chão. Joga ele no chão, sim ou não? Tem pessoas que uma coisinha simples. Eu vou dizer aqui agora: um pino de farinha. Ou não existe no nosso tempo. É desse tamanhozinho, né? Sim ou não? Quanto custa? Às vezes R$10, né? 5 conto. O pino tem boca? Ele fala, mas consegue derrubar grandes homens. Consegue dominar. A cervejinha, o álcool 51 ali, eles têm boca. E como consegue dominar essas pessoas? Por isso que aí você vai entender se aquilo que não fala, que não tem vida, que destrói você, consegue te dominar. Por isso que você precisa sentar e aprender a palavra de Deus.
Por quê? Porque só tem uma coisa que vai tirar o que está enraizado em você. Só tem uma coisa que vai tirar de você a prostituição, a mentira, o adultério, tudo que não presta é a palavra de... Agora Jesus está lá, na beira da praia, pregando a palavra. Aonde está Pedro? Desapercebido. Por quê? Porque que na hora da palavra quem não presta atenção vai ter que viver outras experiências com Deus. Vamos lá? A multidão está apertando para ouvir a palavra de Deus. E aí Jesus está vendo que a intenção é pegar Pedro. A intenção é que o Ricardo preste atenção na palavra. A intenção é que a Carla preste atenção. Mas eles não estão prestando atenção. E Deus fala, não está prestando atenção aqui? Lá na frente vai acontecer uma situação que você vai precisar prestar atenção mais. Aí é assim, a mãe, olha o ensino pedagógico da mãe. Meu Deus, é maravilhoso. Mãe é profunda. A mãe fala, filho, olha, filho, estou falando com você. Aí quando ela pega o chinelo na mão, a criança fica verde, azul, amarela. Porque mãe não erra a mira. Mãe dá nas costas, dá na orelha e não entende. Ali ele já entende que o confronto é mais direto. Que ali a mãe não está para brincadeira. Vai ter coisa na tua vida que Deus vai te mostrar que não está de brincadeira. Você quer ver? Quando você cair num adultério e você for levado para uma viela em qualquer outro lugar e os caras te bater de madeira. Aí o que vai acontecer? Naquele dia você vai falar assim, ai Senhor, Deus fala, você ouviu a palavra de Deus? Só que o problema é, nós não prestamos atenção nós não prestamos atenção então nós temos que prestar atenção na palavra, amém? Vamos lá, o primeiro versículo, Deus está falando de quem não presta atenção na palavra. Ele está dizendo o que aconteceu, que a multidão apertou, mas Pedro está lá se preocupando com a sua barriga. Pedro aqui já conhecia Jesus, então ele não deveria estar preocupado com o seu sustento. Ele deveria estar preocupado com a paz, porque tem muita gente que acha que Deus é o seu estômago. E aí temos que prestar atenção. Você quer ver uma coisa? Jesus vai pegar Pedro na experiência. Eu quero ver hoje quem tem experiência aqui hoje. Hoje o couro vai comer aqui. Vamos lá, vou pegar os mais experientes aqui hoje. Vem cá, põe aqui 3 cadeirinhas na frente aqui para mim, alguém. Põe 3 cadeiras aqui, fazendo favor, alguém. Pega 3 cadeiras aí, põe aqui, por favor. Eu vou chamar aqui os experientes. Vem cá. Sempre coloca os pastores, os presbíteros. Vem cá, Patrício, Vinícius. Vem pra cá pra frente. Vem cá, Patrício, Vinícius. Cadê? Quem é uma experiente? A Carla, vem pra cá, experiente. Isso. Presta atenção. Isso aqui, ó. Isso aqui eu trouxe, tá bom? Isso, só que delícia. Senta aí. Hoje vai ser o Fael Leonardo, hein? Qual é o nome disso aqui? Quem sabe me dizer? Rede, a igreja é maravilhosa. Dá glória a Deus por isso. O que é isso aqui? Rede, segura aí. Segura, Patrício. Deixa eu ver, moleque, deixa eu ver. Você faz academia, hein, mano? Pelo amor de Deus, segura. Preste atenção. A igreja está prestando atenção? Isso, é isso aí. Vamos lá. Eu vou deixar aqui vocês entenderem uma coisa. Isso aqui é maravilhoso. Deixa eu enrolar essa linha aqui. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo tem mais experiência nisso. O Rodrigo da Thaís. Segura aí, Vinícius. Enrola essa linha pra mim, Vinícius. Isso, segura aí, querido. Ó. Pra você, isso aqui não é sexta não, viu? Irmão, presta atenção. Isso daqui não é teatro, é ensino pedagógico. Por quê? Porque quem não ouve de uma forma tem que aprender de outra. Ó que Hebreus diz. Se vós que deveriam ser mestre tem necessidade que alguém vos ensine, então tem que sentar para aprender de novo. Certo? Tem coisas que Deus vai nos ensinar, beleza? Ó que legal. Como é o nome disso aqui? Como é o nome disso aqui? Vara. Eita. Para que serve a vara? Isso daqui, ó. Isso aqui parece aquele limpador de piscina, né? Mas também serve para quê? Para pescar, sim ou não? Isso daqui, a rede, serve para quê? Para pescar. Então entenda uma coisa que eu vou falar. Os 3 instrumentos têm uma finalidade. Qual que é? O problema é quando o instrumento que tem a finalidade não está servindo para aquilo. Beleza? Então quando não está servindo para aquilo, para que usar então? Tá entendendo? É igual chamar aqui o Vinícius para louvar e o Vinícius não vou louvar. É igual chamar aquela para pregar, eu não vou pregar, eu vou fazer o que eu quero. Você foi chamado para fazer o que você quer? Não, você foi chamado para cada um estar na vocação que Deus colocou na tua vida, sim ou não? O problema é que tem gente que quer confundir. Cada um quer estar na vocação que escolheu. E ó, é a escolha de Deus. Isso é difícil, sim ou não? Preste atenção agora aqui, ó. Quero que preste atenção. Esquece o Joilson, esquece o Tia. Tia dormiu. Dá glória a Deus pela vida do Tia. Tia dormiu. Entenda uma coisa, vou ficar aqui atrás, ó. Beleza? Você vai ver uma coisa interessante, para não ficar nas minhas palavras. Você vai ver que
Pedro, ele está prestando atenção na palavra? Não. Então quando você for à igreja, é para ficar tomando água? Não. Para ficar indo no banheiro? Na hora da palavra é para você ficar conversando? Não. Então ensino pedagógico hoje. Então quando você chegar na igreja, na hora da palavra, você faz o quê? Presta, tem? Quantos ouvidos você tem? E quantas bocas? Então é para ouvir mais e falar menos. Vamos prestar atenção. Aí, vamos lá. E estava junto ao lago de Genezaré. Ele viu quantos barcos? 2 ou 1? 2. Quem está com a Bíblia aberta vai entender. 2 ou 1? 2. Agora Jesus vai fazer uma escolha. Ele vai escolher um barco, sim ou não? Existe uma pescaria chamada Siena. Fala, Siena. Essa pescaria era assim, ó. O Vinícius vai representar um barco aqui agora, depois a outra representação, e o Patrício um barco. Eles pegavam uma rede maior que essa, mas você vai entender o que é essa daqui, e eles iam com os 2 barcos até o meio. Quando chegava lá no meio, o que eles faziam? Eles lançavam a rede e vinham puxando com os 2 barcos. Aí quando chegava perto da praia, eles tinham que puxar, beleza? Para quê? Para que quando eles puxassem, eles pudessem ver o que ele pegou. Naquela noite eles saíram, os barcos, e eles voltaram sem nada. Entenda, mesmo com o trabalho em conjunto, mesmo com 2 barcos bons, naquela noite Pedro não pegou nada. Só que Pedro, ele parou junto com os outros e estavam lavando a rede. Entenda uma coisa, por que devemos limpar a rede? Porque você tem que estar pronto para outro dia, sim ou não? Se Jesus aparece aquela hora ali, como ele apareceu, e Pedro não tivesse limpado a rede, tinha como ele voltar para pescar? Por que tem coisas que Deus não pode aparecer na tua vida agora? Porque você não está limpo. Aí o que acontece? Você fala, Senhor, eu quero viver o milagre. E Deus fala, tira primeiro a sujeira. Porque quem não tira sujeira, jamais vai ter pesca grande, mesmo que seja habilidoso. Agora, Pedro, ele entendia que tinha uma sujeira na rede, mas nele ele entendia que tinha sujeira? Porque tem muita gente que identifica sujeiras em certo lugar, mas às vezes em si mesmo não identifica sujeira. Sim ou não? Aí Jesus tem que ensinar Pedro lá em João 13. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Por mais que ele fosse um dia, ele não teria parte. Por mais que ele fosse um apóstolo. Por quê? Porque ele tinha no coração dele uma hipocrisia e ele precisava aprender aquele dia. Só que Jesus vai ensinando como ensino pedagógico como? Todos os dias. Ainda vai faltar mais 2 pessoas aqui. Agora entenda, essa pescaria de Pedro vai dar confusão. Por que vai dar confusão? Porque Jesus não terminou a palavra na hora de Pedro. Jesus terminou quando a multidão estava saciada com a palavra. Jesus, se você olhar o texto aí, para você não se perder, você vai ver assim, Jesus viu os 2 barcos, então Jesus tinha visão. Fala visão. O problema é que às vezes nós perdemos a visão. Agora Jesus sabe, preguei aqui e Pedro não prestou a palavra, não prestou atenção na palavra e está lá se preocupando em comer, beber e vestir. E eu preciso trazer Pedro, porque se Pedro não fosse importante, Jesus não tinha entrado no barco dele. Por que você está aqui? Porque você é insignificante? Porque você é importante. Agora, todos nós temos aqui essa qualidade. E tem mais, falta mais 2 aqui. Mas todos nós sabemos pescar de uma forma. Todos nós sabemos usar nossas habilidades de uma forma. O importante é nós fazermos isso com diligência, com cuidado, com amor. Por quê? Porque se você fizer isso da maneira errada, porque Pedro não estava com a rede? Ele não foi pescar? Junto com os outros, mas sem a direção de Deus ele pegou o quê? Então não adianta, tem coisa que você vai ter que aprender. Vai ter que voltar lá na praia onde Jesus está pregando, voltar lá do início e falar, e aí Senhor, o que eu faço? Eu queria te ensinar na hora da palavra, mas agora você vai ter que aprender de outra forma. Vamos lá para outra forma? Primeira coisa, fala, eu vou aprender a ter visão para a minha chamada. Porque eram 2 barcos. Por que Jesus só escolheu um? Porque Pedro ia atrair a atenção dos outros. Porque Deus te chama sempre para pegar mais um. Eu não entendia isso, Vinícius. Quando o Marcos vinha aqui, ele falava para mim assim, você vai ser pastor. Eu falava, eu? Você tá maluco, rapaz? Eu fumo, bebo, bagunço, faço festa para um monte de pessoa, vivo na prostituição. Você vai ser pastor. E quando você for pastor, você vai ter um monte de gente. Eu falei, meu Deus, esse cara vai... Aí ficou mais doido ainda da cabeça. Porque a sua chamada vai atrair os outros. Ou você vai ser chamado sozinho? Jesus foi chamado sozinho? Se ele, o Filho de Deus, teve 12, de 12, quantos discípulos hoje o próprio Senhor não tem no mundo? Por
Porque ele teve visão. Então vai lá, essa noite eu vou mudar a minha visão e prestar atenção na minha chamada. Porque quando você presta atenção na vida dos outros, você esquece da sua chamada. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Se preocupa muito com os outros e esquece de si mesmo. Porque para você exercer a chamada de Deus, você tem que prestar atenção no que Deus tem com você. Beleza? A igreja está indo, glória a Deus. Glória a Deus. O barco era a provisão de Pedro diária, e da sua família e da sua casa. Deus sabe que você tem emprego? Deus sabe que você paga a conta? Deus sabe que você tem filho? E por que Ele te chamou? Tá vendo como a gente tem muitas coisas para dizer de sim? Mas você já se perguntou para Deus por que Ele te chamou? Você acha que Ele chamou você para vir à igreja, sentar, ouvir a palavra e voltar para casa? Deus não faz trabalho inútil. Deus chamou você para uma jornada muito grande. Deus separou você para um objetivo maior. Só que o problema é, temos que voltar ao ensino da pedagogia, para nós entendermos. Quem aqui não sabe andar de bicicleta? Meu Deus, Miguel já falou que não sabe. Lá ele vai ensinar. Quem não sabe andar de bicicleta? Levanta a mão, é sério. Você não sabe andar. Quantos anos você tem? Meu, mas a coisa mais gostosa para nós que é criança é andar de quê? De bicicleta, sim ou não? Se eu der uma bicicleta, mesmo na fase adulta dela aqui agora, o que vai acontecer com ela? Então ela tem necessidade que alguém faça o que com ela? Ensine, mesmo tendo uma idade avançada. Tem muita gente, se eu der uma bicicleta, ele vai quebrar a cara. Se Deus dá, vai quebrar a cara. Por quê? Tem necessidade de aprender de novo. Você quer ver? Você tem habilidade com isso aqui? Já jogou alguma vez? Já, mas é difícil ou é fácil? É difícil? Levanta aí, fica em pé. Presta atenção. Mostra pra nós aí como joga isso aí. Explica aí pra igreja como que faz com isso aí. Então, peraí. Ele não faz e? Se ele não faz em dele, vai ter que ter alguém que ensina ele, sim ou não? Sim. Aí Jesus viu, Pedro tem habilidade com rede, tem habilidade com pesca, tem habilidade com mar, mas ele não faz ideia de quem vai ser o professor dele aquele dia. Aí Deus vai pegar você na sua habilidade, na sua experiência, na sua vida e vai falar pra você: eu vou te convidar com a mesma habilidade, com a mesma experiência, para você voltar lá, para você entender que o meu ensino é diferente. Se o Patrício lançar essa rede aqui agora, eu vou resumir. Se o Patrício lançar essa rede aqui agora para os peixes, quando os peixes são pegos, eles são pegos porque, eu estou aqui, pode me pegar? É assim? Eles vão se bater na rede? Eles vão tentar sair? Assim é o povo de Deus na igreja. Quando Jesus chama, ele fica querendo se bater na rede. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero a chamada, eu não quero isso. Aí Deus fala: já está na rede. Eita, glória! E quem está na rede não tem que perguntar, vai ser arrastado para onde? Para a praia. Agora olha como que Deus é maravilhoso. Vou deixar aqui a Bíblia, presta atenção, fica aí. Você vai ver que quando o Pedro lança a rede, ele vai ter que puxar, sim ou não? Sim. Exercer o que? Força. Sua chamada vai exercer? Força. A sua chamada tem que ter habilidade, força, tem que ter, você tem que ter coragem, mais o que? Quem pode acrescentar? Ousadia, mais o que? Acrescentar um monte de coisa, mas a sua chamada tem que ter primeiro a voz de Deus. Não adianta você ter tudo isso. Nós falamos, mas esquecemos da primeira coisa. Deus não pode lançar a sua rede fora da direção. Vamos lançar a rede? Pedro, quando Jesus veio o bar, Jesus falou assim: eu vou pegar esse camarada, Graça. Eu vou acabar com a experiência dele hoje. O que eu vou fazer? Vou convidar para ele voltar, na onde muitos pregadores falam assim: é frustração, né? É frustração voltar para casa no dia de trabalho e não ter nada para dar para sua família? É frustração? Mas para Deus não é. Por que não é frustração? É que naquele dia você aprendeu, você teve uma experiência. E aquilo que Deus faz você viver para Ele não é frustração. É para que você lá na frente aprenda a ser uma pessoa melhor em situações da sua vida. Vamos lá, olha como que Deus é tão maravilhoso. Quem era maior, Davi ou Golias? Mas quem venceu? E ele teve aquele dia. Quantos Golias Davi matou antes? E por que ele foi para uma experiência aquele dia? Porque quem chamou ele? Deus. Quantos mar vermelho Moisés abriu antes daquele? Quantas pragas foram antes daquela? E por que Deus levou ele para aquele? Porque Deus te convida para experiências que você nunca mais vai esquecer. Senão seria fácil. Eu já passei por isso. Aí Deus fala: só que agora você vai passar por que você nunca passou.
Quem gosta de ser humilhado? Quem gosta de apanhar? Quem gosta de sofrimento? Quem gosta de ser rejeitado? Ninguém, mas Jesus passou por isso? E quem não vai passar? Para ser discípulo não é só vir à igreja, vai ter que pagar? Ou não? Ou não vai viver só na maresia? Vai ser legal? Nós vamos fazer o culto? Nós vamos comer? Não vai ter perseguição do maligno? Não vai ter pedrada? Não vai ter problema? Não vai ter dificuldade? Se alguém te apresentar outro evangelho, é o diabo te apresentando uma farsa, porque o evangelho de Cristo é sofrimento. Por quê? Porque enquanto Jesus, ele carregava a cruz, todo ensanguentado, todo machucado, ferido, para nós parecia uma derrota, parecia para os discípulos que estavam em porta fechada, parecia uma grande tristeza, mas o céu estava se regozijando. Por quê? Está dizendo assim, ó, vai até o fim, ainda que você apanhe, vai até o fim, ainda que você seja humilhado, vai até o fim, porque quando Jesus venceu na cruz, o diabo perdeu o território. A procuração que estava na mão de Adão, que ele tinha passado para o diabo, Jesus naquele dia disse assim: Senhor, Pai, a dívida está paga, ninguém agora vai mandar uma alma para o inferno sem antes consultar a presença do Todo-Poderoso. E nós temos que entender isso. Nós somos uma geração que não entendemos a nossa chamada. Somos uma geração que não presta atenção na palavra. Somos uma geração que jogamos a palavra, que é pérola, e jogamos ela fora, como Jesus disse, como pérolas que são lançadas aos porcos. E você vai entender que naquele dia, quando você se apresentar diante de Deus, Deus vai te perguntar: a palavra não foi pregada? Você não ouviu? Hoje eu entendo o que Isaías diz quando ele diz assim, ó: ninguém deu crédito à nossa pregação. Ele não disse isso, ele disse: quem deu crédito à nossa pregação? Quem dá crédito à palavra, quem dá crédito que Jesus passou, quem dá crédito que ele sofreu, esse sim viverá na glória, viverá na eternidade, e nunca mais haverá choro, haverá pranto, haverá dor, haverá coisa alguma. É quem dá crédito. A quem o pai abençoa? O filho que não dá crédito a ele a nada, ou o filho que dá crédito? A que dá crédito o outro, você vai tentar o tempo todo trazer para ele melhorar. Quando ele melhora, ele recebe a mesma bênção, sim ou não? Porque o céu não é feito só para mim. O céu é feito para quem? Para todos. Dá glória a Deus. Agora entenda, vamos pegar Pedrão na experiência dele? Vamos. Patrício consegue lançar essa rede? Não, porque ele não tem experiência. Então se eu mandar ele agora lá para... Vamos falar um lugarzinho mais pertinho aqui. Vamos lá, Nazaré? Em Pacoló, se eu mandar ele pertinho aqui para ele jogar essa tarrafa aqui, ele vai ficar o dia todo lá. Ele pode até pegar meia dúzia de mato. Mas se ele for com alguém que tem experiência, ele vai voltar diferente? Por que Pedro voltou frustrado? Porque ele foi sozinho. Você sabe por que o seu ministério é fracassado? Você quer andar sozinho. Vai lá, continua. Eu não preciso ser dominado, eu sou um bicho indomável. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Tá bom, mas olha a sua vida, como é que tá? Até hoje. Eu não respeito o pastor, eu não respeito o meu pai, eu não respeito. Você tem o amor do pai para não respeitar? Todo bicho indomável tem que ser tratado de outra forma. Agora, todo aquele que, a Bíblia diz: sujeitai-vos debaixo da mão potente de Deus, que no tempo certo ele te exaltará. Se submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente se submete debaixo da mão de Deus, acabou os problemas, meu amigo. Eu fiquei olhando lá no Pantanal, Deus colocou algo no meu coração muito profundo. Quando o sacerdote ele acabava, o turno dele, ele acabava, ele deitava assim, ficava lá numa sombra, e ele dava certo. Ele falou: mas quem é um camarada que é doido de chegar aqui para tentar entrar na onde está a presença de Deus? Qual é o rei que, por mais exército que ele tenha, ele é louco de tentar entrar onde Deus está? Nenhum rei vai fazer isso. Então ele deitava e ele colocava as palavras que eu e você usa hoje como símbolo, ou como frasinha no carro, ou deixa a Bíblia aberta. Porque aquele que está debaixo da mão potente de Deus, da sombra, ele não vive em pânico, ele descansa. Aleluia. Por que tem muita gente fadigada? Porque saiu debaixo da sombra. Por que tem muita gente atribulada? Não está debaixo da sombra. Quem não está debaixo da sombra tem que viver no calor escaldante sozinho. Tem que passar o deserto. Agora, olha como Deus é maravilhoso. Quando Deus manda nós para o deserto, eu fico maravilhoso. Quando alguém falar para você assim, você vai para o deserto, você fala: glória a Deus, dá glória a Deus. Aí você vai entender. No deserto você precisa trabalhar? Não. O próprio Jesus, o próprio Deus providenciava. Eles comiam pão no deserto?
Presta atenção aqui. Eles comiam pão no deserto? Eles bebiam água no deserto? Tinha sombra no deserto? Tinha ali, Deus aquecia eles? Agora, peraí. Se eu estou vivendo todos esses momentos com Deus no deserto, por que eu quero ir para Canaã e me tornar um prostituto? Quando eles entraram em Canaã, eles não viram mais nada. Quando eles entrarem em Canaã, eles não viram mais nada. Por quê? Porque quando você adquire o que você quer, você perde a essência. Aí Deus, Ele quer falar com nós hoje aqui, ó. Não adianta chegar no nível alto e perder a presença. Não adianta subir os degraus e deixar Deus para trás. Você vai ter que aprender uma coisa: é crescer diante de Deus e diante dos... Está escrito, diante de Deus e diante dos... Qual que é a coisa mais difícil? É crescer diante dos homens. Por quê? Porque ninguém quer ver você melhor. Sim ou não? Se você estiver vivendo na rua, na sarjeta, se alguém chegar e te dar um pedaço de pão e dar para você, muitas pessoas vão falar, legal, mas se aquela pessoa passar e viver, nem todo mundo vai aplaudir e ela tiver melhor. Por quê? Porque as pessoas não se importam com isso. Jesus, Ele é tão amável, tão poderoso, o amor dele é tão grande, que Ele pegou o poder dele e deu para pessoas que aos olhos da sociedade é insignificante. Quem é você para Deus chamar você? Quem sou eu para você chamar? Um comedor de arroz e feijão, que vivia bebendo, se prostituindo, vivia fazendo tudo que não prestava. E Deus falou, eu vou chamar esse camarada, eu vou chamar essa benção. Você está entendendo como que Deus trabalha? Então, olha onde Deus tem que pegar Pedro. Jesus tem que pegar Pedro lá. Pedro está na onde? Está lá na... está voltando. Vamos lá. Preste atenção na palavra. Ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo o que? Desembarco? Lavavam o que? Lavavam as... primeira coisa, eles embarcaram para uma viagem que eles não perguntaram a Jesus se iria dar certo. E desembarcaram aonde Jesus estava terminando de pregar. Jesus ainda estava pregando quando Pedro voltou, sim ou não? Aí é a mesma coisa que Jesus fala para ele assim, se a nós hoje como líder fala assim, e aí, desviou? O que você achou do mundo? Voltou? Senta para aprender, não é assim que nós faz? Aí Jesus não, Jesus faz diferente. Pedro voltou. O que Jesus faz? Volta. Se você acha que aquilo que você vive lá é melhor do que eu estou fazendo aqui, volta lá. E tenta fazer sozinho. Porque quando você voltar, você vai ter que ainda entender que é eu que comando a sua vida. Pedro embarcou cedo. Perguntou para Jesus onde ia. Falou para Jesus que ia. Embarcou. E agora? Tem que desembarcar. O mesmo barco que você entrou para você tomar atitude sozinho, Deus vai fazer você voltar para poder agora pedir a opinião dele. Quem não pergunta no começo vai ter que se responsabilizar de falar no final. Senhor, eu não quero ir para o céu. Senhor, eu não quero porque, Senhor, eu sou novo. Senhor, tá bom. E se Deus chamar você agora? Louco. Jesus disse, pedirão a sua alma hoje. Para quem você está preparando a sua alma? Jesus disse isso. Vamos lá para a palavra? Dá glória a Deus. E eu estou cedo ainda. Nós vamos entrar em muita coisa aqui ainda. Entrando num dos barcos que era de Simão. De quem era o barco? Simão. Pedro tinha alguma coisa, não tinha? Esse negócio de falar que Pedro não tinha nada. Pedro tinha. Pedro tinha alguma coisa. Você tem alguma coisa? Sim. Só que o difícil é deixar o que você tem para seguir ele. Eita. Agora o que é deixar? É tirar do teu coração que está enraizado. Tem gente que fala, Senhor, vou te servir. Aí beleza, aí ele briga com a mulher. Quando ele briga com a mulher, ele chega lá, eu não vou mais pro culto. Parei de servir ao Senhor. Deus fala, aí quem está no teu coração? Eita. Senhor, eu não paguei o boleto, Senhor. Aí Deus fala, mas o que eu tenho a ver com o boleto? Você gastou, você que tem que pagar. Preste atenção. Por quê? Porque se Deus te deu um limite do cartão em R$1.000, não adianta você gastar 2.000. E depois fala, Senhor, Deus fala, se vira, parcela e paga. Porque Deus não isenta nós de responsabilidade, sim ou não? Tá aqui a contadora aqui, falta me matar. Sabe disso? Aqui colocou no prumo. Entenda o que eu estou falando aqui, Deus jamais vai dar para você o que você não pode suportar, meu. Só que as pessoas do século 21, elas querem a glória de Deus. Quem não quer a glória de Deus? Moisés não falou que era a glória, ele falou mostra a glória. O que é mostrar? Moisés passou quantos dias com Deus? 40 dias e 40? Quantos dias você passa com Deus?
Aleluia, Deus. Moisés passou 40 dias. 40 dias lá ele viu o armarinho, ele viu a mesinha, ele viu as coisinhas tudo. Você, os poucos dias que você está vivendo na terra, o que você tem visto de Deus? Que Deus? Qual é o pé do móvel que Deus te mostrou? Nenhum. Por quê? Porque você passa tempo hoje, aí uma semana você fica sem passar. Aí Deus fala: você quer que ainda eu te mostre a minha glória? Eu comando querubins, serafins, arcanjos. Eu sei onde está o depósito da neve. Eu mando a chuva. Eu que mando a chuva seródia. É eu que comando o mar. É eu que comando as pessoas. São mais de 74 milhões de pessoas na terra. E eu estou comandando todas elas. Elas têm ouvido, têm boca, têm família. Eu comando todas elas. Você não consegue fazer nada. Você é eu sou um grande areia no universo. Isso que nós se achamos. Nós não somos nada. Agora ele tem que ensinar um camarada que vai fazer a diferença, que ele tem que aprender a obedecer. Por quê? Presta atenção, ó. Versículo 3, né? Agora, e entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu que ele o afastasse um pouco aí alguns textos da praia, né? Outros da terra. Por quê? Presta atenção. Eu vejo muitos pregadores falar isso. Eu quero prestar atenção numa coisa. Vamos lá. Eu vou tirar aqui, hein? E a igreja dá glória a Deus aí. Depois eu tenho que dar conta lá pro pescador lá. Zé, amarra aí. Isso. Aqui, tem essa linha, beleza? Calma aí que vocês vão entender. O negócio aqui é difícil, hein? Ó. Aqui tem um monte de pedra, ó, como se fosse rochinha, tá vendo? Quando você lança a rede, ela vai fazer isso. Ela vai abaixar, vai fazer o quê? Vai prender os peixes, sim ou não? Só que quando ela cai lá, você tem que fazer o quê? Você tem que puxar. Então quem está vivo ali, ó, que foi pego, ele vai ser arrastado para a praia. Então você vai tirar alguém do ambiente que estava vivo aos olhos dele e vai trazer ele para a praia. Quando chegar na praia, o que vai acontecer com o peixe? Ele vai morrer, não é? Quando você está sem Deus, você está morto. Por quê? Porque Jesus falou: aquele que não me tem, não tem vida. Todo predador fora do seu território, ele morre. O peixe, quando ele sai da água, acontece o que com ele? Ele morre. Então quando ele está arrastando aqui, ó, Pedro, ele sabe, bota na sua cabeça que eu estou te falando, que ele vai ser, quando ele arrasta aqui, ó, ele está exercendo força, é para o sustento dele, mas ele vai ter que prestar conta daquilo que ele vai matar? Sim. Daquilo que ele vai pegar? Sim. Você acha que eu não vou prestar conta aquele dia do que eu estou fazendo? Aí eu arrasto para a praia, coloco aqui, conto, usufruo. Eu não tenho responsabilidade? Aí Deus fala assim, ó: Noé, quando você matar um animal, você vai ter que prestar conta porque você derramou o sangue dele. Os peixes representam alma. Então quando eu lançar a rede, quando você é pregador, vou falar de pregadorzinho, fala assim: eu quero pregar, quero ganhar muitas almas. Tá pronto para se responsabilizar por elas? Tá pronto para quando elas forem para a praia, você contar uma por uma? E aí aquele dia Deus falar: e aí, o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com cicrano? Quem gosta de chamada grande que nem nós, vai ter que aprender a exercer coisas maiores também. Exigências maiores, sim ou não? Ó, Pedro, ele vai arrastar contente a rede para a praia. Porque ela estava vazia ou estava cheia? Quando está cheio, você está contente. Quando está vazio. Só que Pedro, ele vai limpar a rede. Vamos limpar a rede? Vem cá. Cadê o Patrício? Tem habilidade, Patrício? Se ele não limpa a rede, vai ter pedaços de galho de árvore, vai ter muco. E aí se ele encostar a rede no sol, ela vai estragar, sim ou não? E aí os ratos também, porque tem ratos em nosso meio, sim ou não? Tem gente que ele, em vez de ajudar a limpar, ele é um roedor, ele só destrói. Tem gente no nosso meio. Olha aqui, tirou o muco, o que Pedro tem que fazer? Tem que colocar no sol ou na sombra? Por quê? Porque estragava o nalho. Então ele sabia, quando Jesus volta, ele está fazendo o que? Ele está limpando a sujeira. Olha, habilidade. Você está vendo o que Deus está falando com nós? Quando você enxergar uma sujeira, não espere ninguém falar com você. Eita glória! Você viu um galinho, está sujando a sua... Faz o quê? Tira. Por quê? Sabe por que Jesus chamou Pedro? Não é porque ele estava frustrado, porque ele tinha que... A mesma responsabilidade que ele tinha de ir sem Deus, ele tinha para limpar a sua rede. O problema é que você se suja e quer que os outros te limpem.
O problema é que você cai, se suja toda e fala: e Senhor, o que eu faço? Deus fala: ué, faça como o gato, que quando enxerga a sujeira, se lambe sozinho. Meu Deus. O gato não precisa tomar banho, você sabia disso? Porque quando ele enxerga a sujeira, ele se lambe. E qual parte do corpo ele usa? A boca. Com a sua boca você tem poder. Com a sua boca você tem autoridade. Com a sua boca você pode fazer muita coisa. Então você pode, com a sua boca também, enxergar a sua sujeira e se lamber, em vez de alguém ficar falando da sua sujeira. Meu Deus. Tá prestando atenção nisso? Vamos lá. Ele tirou aqui. Quando ele está tirando, o que acontece? Ó, eu lembro de uma profecia de Ezequiel, capítulo 26, se eu não me engano, versículo 15. Deus vai falar para Ezequiel uma coisa importante. Abaixa um pouquinho o teclado, abaixa um pouquinho. Deus vai falar para Ezequiel uma coisa importante. Ezequiel, o rei de Tiro estava muito soberbo. A cidade tinha ficado grande. Deus falou para Ezequiel que Deus ia bater aquela cidade. Só que quando Deus destruísse aquela cidade, Vinícius, Deus ia fazer com que as rochas caíssem no meio da água e ia fazer como se fosse um caminho. E Deus lançou aquele dia uma profecia pela boca de Ezequiel dizendo: e aquelas rochas não serão tiradas de lá, aqueles destroços, porque os pescadores irão lá e estenderão as suas redes, e eles serão lavadores de rede. Você sabe por que Pedro estava sendo chamado por Deus? Porque Jesus sabia que aonde Pedro entrasse, ele ia destruir todos os impérios das trevas. Ele sabia que aonde Pedro ia vir mais pescadores. Ele ia ensinar e as pessoas iam. Por quê? Porque se ele já estava com um barco e já estava com outras pessoas, e na frustração ele levou um monte de gente, você imagina aquele cara na fiação. Você imagina aquele cara ligado com Deus. É por isso que na primeira pregação ele ganha 3.000, na segunda é 5.000 almas, porque ele estava ligado. Então o próprio Jesus ensinou a Pedro, dizendo assim: ó Pedro, deixa qualquer um que se levantar contra o seu ministério. Pode ser uma cidade grande, pode ser pesado, ó, pode vir as trevas contra você, mas se eu estou no barco, se eu estou na frente, se eu sou o teu guarda, se eu sou aquele que se coloca na frente, ninguém vai tocar na tua vida. Não deixe o diabo tirar isso de você. Existe um Deus que está na minha e na tua frente, e o diabo sabe que você é habilidoso. É por isso que o diabo, ele não quer que você entenda a sua chamada, porque ele sabe que no dia que você entender, você vai saquear as ruas, vai saquear o país, vai saquear o bairro, porque o diabo teme o homem que ele tem uma vida com Deus. O diabo não respeita título, nós sabemos disso. Ele não respeita rótulo, mas ele respeita um homem que entendeu quem é Jesus. Agora Pedro, ele tem que ter responsabilidade, ó. Meu irmão, isso aqui é leve. Quando eu peguei isso aqui, eu falei: é pesado, meu irmão. E eu ficar a noite toda com um negócio desse daqui. Aí vem um camarada e fala: volta lá. Cansado, fala: tô cansado. Fala mais alto: tô cansado. Então, porque você foi sozinho. Sem direção cansa. Quantas vezes Jesus voltou com ele? Uma. E ele passou a noite toda, né? Aí Deus fala: deixa eu fazer uma vez. Aí você vai ver que as 20 tentativas, você vê, era só uma vez. Quando ele volta feliz. Mas ele lembrou do cansaço dele quando ele voltou? Por que não? Porque ele estava com Jesus. O próprio Deus deu uma energia nova para ele. Você sabe por que nós se cansa? Não preciso nem dizer, né? Quer que eu diga? Sabe por que sua energia acaba? Porque quando Jesus não está no teu barco, você só vai viver cansado. Vai viver cansado. Ai, Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu faço tudo. Senhor, no final de semana eu estou alegre. Aí Deus fala: mas na semana está cansado. Senhor, eu passei a noite toda lá naquele motel com a mulher dos outros, mas na segunda-feira está esperando o marido dela te matar. Meu Deus. Senhor, ó Senhor, eu preguei, eu fui pro Japão, mas não tem vida de oração, não tem mais intimidade. Pregar qualquer um prega, mas ter intimidade não é para qualquer um. Tem muita gente que naquele dia Deus vai falar: você pregou, expulsou demônio, você fez um monte de coisa, mas eu não te conheço, porque eu não te chamei só para pregar, só para expulsar. Eu não chamei você só para fazer milagre, eu chamei você para ter intimidade. Relacionamento é gostoso, relacionamento é diferente. Agora imagine ficar a noite toda com isso aqui, ó. Isso aqui ainda é leve, eu acho que tem mais pesado que isso aqui, né? Acho que deve ter. Agora presta atenção, cada um tem que carregar nas suas costas a sua própria chamada. Não coloque responsabilidade no outro naquilo que você tem que fazer. Ah, Senhor, eu não fui por causa de fulano. Você não foi por causa de você. Ah, Senhor, mas está pesado.
já perguntou para o outro se está pesada a chamada dele? Jesus disse, carreguei as cargas um dos outros, mas eu não quero carregar a carga não. Eu vou enrolar isso aqui. Então essa é a primeira, é a rede. Quem caiu na rede, vai ficar se batendo? Vai, pode ir, mas eu vou arrastar para a praia. E chegar lá, eu vou falar ao Senhor, eu insisti no Drill, eu insisti no Roninho, eu insisti no Gleidson, mas eles não quiseram, Senhor. E onde eles ficaram? Na praia, Senhor, sob minha responsabilidade. Eu preguei, eu ensinei, mas eles não queriam. Não queriam sair do ambiente que eles achavam que tinham vida para viver uma nova vida. Achavam que estavam vivos, cometendo tudo aquilo que desagradava o Senhor. Mas eu fiz minha parte. Senhor, a minha parte é, eu preguei, eu ensinei, eu me doei. Porque, Jesus disse isso para os discípulos. Em João, segura aqui, dá glória a Deus, a igreja. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Estamos terminando, falta 10 minutinhos. E a igreja fica ligada na fiação. Quem está com a Bíblia aberta aí, mas eu só vou ler um versículo que o Espírito Santo mandou aqui, ó. Quem está entendendo sobre a rede aí? Dá glória. Glória a Deus. Vós, o meu mandamento é este, que vos ameis uns. Ele fala de quê? De coisas ou de amor? Ele está falando de sentimento. Não adianta ter tudo e não ter sentimento. Assim como eu vos amei. Então ele demonstrou afeto, amor, cuidado. Sim ou não? Agora olha o que ele vai dizer. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Tem pessoa, pastor, você não precisa passar isso. Se eu não precisasse, eu não estava fazendo. Se não precisasse, Jesus não tinha ido para a cruz. Deus te chamou porque é preciso você fazer. É preciso você pregar, é preciso você louvar, é preciso você filmar, é preciso você evangelizar. Se não fosse preciso, Ele não teria te chamado. Deus não trabalha sem precisão. Deus não tem essa teoria com Ele. Deus faz as coisas porque é preciso fazer. Está escrito, Ele diz assim, doe um tempo da sua vida para alguém. Não adianta você querer doar-se só para quem te favorece. Ele está dizendo aqui, vós sois meus amigos, se fazerem o que eu vos mando. Eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe como agradar o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vocês foram escolhidos por mim, pelo contrário, eu escolhi vocês, e designei, eu separei, eu preparei, foi eu que chamei, e vocês serão árvores e darão frutos no tempo certo. É Deus que nos chama. A terra é dele, o ar é dele, a casa é dele, tudo é dele. Foi ele que te chamou. Só que o problema é que a gente coloca e rodeia demais numa coisa que Deus está falando. Ei, desperta tu que dormes. Porque, Pedro, vou te falar uma coisa para você. Você vai pescar no raso até quando? Você vai ter que ir para o mais profundo. Porque eu não chamei você para o raso. Eu chamei você para profundidade. Eu sempre falo isso pro Vitor. Ir muito longe, muita gente quer. Pastor, eu cheguei longe da minha vida, amém. Mas não tem profundidade. Eita. Ser profundo é diferente de quem vai até longe. Tem muita gente aí, pastor, eu cheguei longe da minha vida. Eu fui para Harvard, preguei nos Estados Unidos. Jesus não saiu de Israel. Fez o que você não fez. Você pregou lá na China, não fez diferença nenhuma. Jesus nunca foi para a China e tem gente pregando lá sobre ele. Não adianta querer fazer diferença fora se não faz aqui dentro. Aleluia. Não adianta querer cantar lá fora se não faz no bairro. Eita. Se não consegue evangelizar aqui, vai evangelizar na onde? Se não consegue ter amor, ter caráter na onde vive, vai viver na onde? Vai ser falso na onde? Vai viver de mentira na onde? O evangelho é genuíno, ele é vermelho, ele é sangue, ele é marcado com vida, ele é marcado com suor, ele é marcado com chicote, com tapa no rosto, com humilhação. É o evangelho de Jesus Cristo, não é conto de carochinha. O evangelho de Jesus é o que leva nós ao céu, é a cruz do Calvário. Ela exige de nós, ela pede de nós. Agora, essa habilidade aqui, talvez é o Patrício que tenha. Talvez agora é a Carla. Coitada da minha amiga, hein? Isso aqui parece um limpador de piscina, não parece? Mas entende, tem gente que você passa, ele tá lá na beirinha lá, procurando um peixe, né? Aí ele vai e pega. Quando ele pega um peixe, ele não volta feliz? Mas que pelo menos pegue um. Se a sua chamada não é tão grande, pegue pelo menos um. Por quê? Porque é mais
fácil pegar um e dar conta. Senhor, meu ministério, minha chamada é para um. Porque eu não posso lançar a rede do Patrício. Não fui chamado para isso. Porque naquele dia é a parábola dos talentos, sim ou não? Agora, isso aqui, eu vou falar uma coisa para você. Isso aqui isso é sofrimento, meu irmão. Quem já foi pescar e dá glória a Deus? Glória a Deus. Isso, e com vara, tô falando com vara. Porque eu peguei a vara aqui, eu vou deixar as outras coisas, ó. Preste atenção. Eu sempre falo pro pastor Vinícius. Nós somos o primeiro a apanhar no culto. Por quê? Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Jesus não é o nosso Senhor, então ele foi para a cruz. Quem quer ser Senhor tem que ir para a cruz. Olha aqui. A primeira coisa que eu entendo é a experiência de Pedro com Jesus sobre essa vara. Na primeira chamada, ele está com rede, sim ou não? O outro está lançando rede, sim ou não? Mas agora Jesus vai ensinar ele com a vara. E eu quero que só fique isso. Para aqui, Vinícius, segura aí. Para um cara pescar com uma vara, primeiro ele vai ter que lançar da mesma forma, sim ou não? Sim. Mas aqui vai ter que ter uma habilidade da mesma forma, sim ou não? Quando ele lança lá, ele tem que esperar. Pode baixar. Ó, agora aqui, ele tem que esperar que o peixe faça o quê? A boia baixa, sim ou não, né? E aqui, o que tem que ter aqui? O que tem que ter aqui? Ah, agora eu vou falar para você, eu vou falar uma isca aqui agora, que Deus usou. Deus falou para o povo de Israel assim, ó: vocês vão para uma terra que mana leite. Por isso que eles foram. Deus avisou do deserto? Não. Tá vendo agora? É isca. Agora olha a isca de Jesus. Em Adão nós perdemos o perdão. Eu vou devolver o perdão. Aleluia. Em Adão nós perdemos a intimidade com Deus, mas eu vou devolver a intimidade. Ó, e outra, hein? Vocês morriam, ia pro Hades, ficava lá. Há várias teorias, mas Jesus diz o inferno. Mas agora vocês têm direito à vida. Essa isca tá aqui, ó. Quem quer perdão? Dá glória a Deus. Quem quer vida eterna? Dá glória a Deus. Quem quer ver o Pai? Dá glória a Deus. Agora eu vou falar uma coisa pra você, cara. Pra pescar com vara, o cara tem que ser muito corajoso. Por quê? Tem que ter paciência. Meu Deus do céu. O que tem que ter? Paciência. Fala mais alto. Paciência. Mais alto. Paciência. Até uma hora que eu falar pra vocês, você vai falar: pastor, não vai parar? É isso, você tem que ter paciência. Tudo que te irritar na tua vida, você vai ter que ter paciência. Tudo que tentar te matar, você vai ter que ter paciência. Porque quando Jesus apanhou no rosto, ele teve paciência. Quando cuspiram nele, ele teve paciência. Quando bateram nele, ele teve o quê? Olha como é bom quando a igreja aprende. Ó, quando bateram o prego na mão dele, ele teve paciência. É um fruto do Espírito Santo. Não adianta rodar na igreja igual a ceradeira e não ter paciência. Aleluia. Não adianta, presta atenção, não adianta dar grito, pular, rodar, entregar revelação, cantar que nem um passarinho bem canta. Não tem paciência. Aí Deus falou: peraí, deixa eu falar uma coisa pra você. O diabo pega pessoas impacientes. E é isso que acontece. Tô terminando, hein? Falta alguns minutinhos. Só que olha interessante. O pescador tem que ter muita habilidade com essa vara aqui, ó. Essa aqui, Vinícius, menino. Por quê? Porque muitas das vezes tem pescador que fica sentado? Sim. Para jogar a tarrafa aqui, ó, o Patrício tem que ficar sentado? Não, então fica de pé, Patrício. Para cá ela pegar isso aqui, ela tem que ficar de pé? Sim. Agora, e para pegar esse peixinho? Sentado. Tá entendendo agora? O que Deus está falando com nós? Tem gente que Deus chamou na paciência sentado. Ele vai pegar peixe. Só que o outro fica. Ele não faz nada. Aí Deus fala pra você: você está vivendo a chamada dele? Aleluia! Deus da glória! Por isso que quando Jesus passou e viu em Marcos, em Mateus, eles lançando a rede, só que ele também viu gente consertando a rede. Tiago, ele estava consertando. Porque quando você vê um erro na vida do irmão, ajuda ele a se consertar. Aleluia! Agora, é falando na rede social? É num grupinho do WhatsApp? É fazendo o quê? Aí. Porque quando você errar, está escrito em Colossenses: quando você errar, Deus vai te ensinar, né? Deus vai pegar o que é teu e vai lançar tudo na internet. O problema é que nós não pensamos assim. Pensamos? Ó, o Patrício está em pé. Fica em pé, cara. Cada ministério tem uma forma diferente de Deus agir. Sim ou não? Agora, olha só, presta atenção. Deus precisa dos três?
Então, os 3 são insignificantes? Não. Se eles têm isso, o que você tem para oferecer a Deus? O que você tem feito com o instrumento que Deus te deu? Sim ou não? Beleza. Aplauda pela vida dos 3. Pode sentar. Isso. Terminei, hein? Tô terminando. Deixa para não bolar, por favor. Quem tá entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Agora eu vou chamar alguém aqui que eu sei que eu vou matar ele de vergonha. Vem, Drill. Vem aqui na frente. E não dorme não, hein, Drill? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Existe uma pesca que ela é muito difícil. E essa de pesca, nós vamos chegar nesse nível. É a de pesca de tubarão e baleia. É pesada ou não é? Preste atenção. E Deus só dá essa habilidade para aqueles que têm o seu barco, a ferramenta certa. Quando Pedro voltou, ele não voltou para pegar tubarão, ele voltou para pegar peixe. Beleza? Então a chamada de Pedro era pegar peixe. Mas eu estava analisando, sabe aquelas lonas de caminhão que os caras colocam em caminhão? Quando, tá, igreja, tá aqui, presta atenção em mim. Quando eles vão viajar, colocam uma lona grandona, né? Para pegar certos tipos de peixe, tem que ter uma rede maior, mais pesada. Aí não pode ser a ferramenta do homem. Não pode ser o braçal. Tem que ser uma ferramenta criada pelo homem com uma força excessiva. Você vai ver o próprio Deus pegando. Vou falar de um pescador de tubarão, hein? Beleza. Quem lembra de Nabucodonosor aqui? Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. Foi o cara mais soberbo que a história já conheceu. Tem Faraó, mas Faraó morreu, não vou contar de Faraó. A Bíblia diz que quem entra na Babilônia novo, Daniel, sim ou não? Nabucodonosor se converteu? Ofereceu holocausto ao nosso Deus? Através da vida de quem que ele ofereceu o holocausto? De Daniel? Ó, Deus falou para Daniel que Nabucodonosor ia viver como um animal, sim ou não? Porque ele era soberbo, né? Ele era um tubarão grande. Então a rede era diferente. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é soberbo, Deus vai usar uma rede diferente com você. Vai usar método diferente. Faraó, libera o povo. Não vou liberar. Por quê? O povo é meu. Quem tem um coração duro, Deus trabalha de outra forma. Nabucodonosor, a réplica aqui, viu, ele é um pescador de tubarão, hein, mano? A palavra de Deus é profunda. Presta atenção, segura aí. Quando Nabucodonosor ele conhece Daniel, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Mas entenda o que eu vou te dizer. Para essa pesca, Deus não pegou o império todo da Babilônia, mas ele pegou só Nabucodonosor. Tem pessoas para Deus que ela vale muito. Sabia disso? Então a gente tem que olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Porque o que não presta para você, para Deus é outra coisa. Vamos lá pegar um tubarão grande. Paulo era um tubarão? E quem pegou Paulo? Você viu que Deus não pôde levar nenhum discípulo para pregar para Paulo. Por quê? Porque ele era tubarão grande, meu filho. Paulo era estudado, Paulo tinha artimanha, Paulo sabia na lei. Aí Jesus falou: discípulos, todo mundo trancado, eu vou me encontrar com ele. Você já imaginou? Imagina, não tinha um camarada corajoso para enfrentar Paulo, meu amigo. Nem nas escrituras, nem dessa testa. Aí Deus falou: pera, opa. Desce mais uma vez, Jesus. Vai naquela rua, ele vai vir todo arrogante, ele vai estar com os pessoal do lado. Você vai lá e encontra com ele. Um encontro com um peixe grande igual Paulo, de Jesus. Aí nós temos a carta de Coríntios, de Efésios. Nós temos muitas cartas. Por quê? Porque Deus teve encontro com um peixe grande. E como que foi para pegar aquele peixe? Arrancou dele tudo aquilo que ele achava que ele sabia. Você está entendendo como Deus trabalha? Aqui é quem pega peixe grande. E como? Vamos pegar outro peixe grande agora, usando diferenciado. Quando Jonas achou que ele ia fugir da presença de Deus, Deus usou um animal pequeno ou grande? Então Deus vai usar a ferramenta grande contra você. Ô Jonas, você está fugindo? Tá bom, faz o seguinte: você se lança ao mar, eu vou pegar você com algo tão grande. Agora Pedro, aonde? Vou entrar no seu barco, Pedro. Eu vou escolher eu vou entrar no seu barco. E quando ele entra no barco, a vida de Pedro muda? Muda. Olha pro Drill. Olha pro Ricardinho. Olha pro Roninho. Olha pra mim. Quando Deus entra na nossa vida, o que acontece? Tem mudança.
que você queria? Que o Drill fosse cego? E aí eu colocasse a mão no olho dele e ele fosse curado? Isso seria milagre? Sim. Mas se não converte o coração, não tem milagre nenhum. Eita Deus. Porque tem muita gente que enxerga, mas o coração ainda está podre. Meu Deus. E sabe o que Deus está falando com nós hoje? Isso é profundo. Eu estava num quarto e Deus falou assim: ó, filho, quando eu mandar você lançar a rede à direita, faça a minha vontade. Por quê? Pode sentar lá, aplaude pela vida do Drill. Bota a banda, igreja. Vou entregar tudo que Deus mandou aqui, tá? Eu tenho que entregar tudo. A igreja está aí, da glória a Deus. É ensino pedagógico, é coisa simples, hein? Glória a Deus. Vamos lá, olha. Para nós corrermos, respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhei. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompeu-lhes a rede. Então, versículo 7, ó. Então fizeram sinais aos companheiros. Fizeram sinal a quem? Mas Jesus não foi com Pedro. E por que está falando para ele fazer sinal aos companheiros? Porque o que Deus vai fazer na tua vida, você vai ter que partilhar com outros. Glória. O que Deus deu para Jesus, ele partilhou com os 12. Os 12, o que nós estamos fazendo aqui? Compartilhando aquilo que foi entregue aos 12 e entregue a Jesus. E ele vai dizer: então fizeram sinal aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos. Mas peraí, a pesca não foi de Pedro? Não era no barco de Pedro? É que você vai alcançar, não vai, ó, no teu barco não vai dar, vai ter que colocar em outro. Eita glória. O problema é que nós não temos ainda esta visão, porque estamos cegos espirituais. Meu Deus. E ó, e Jesus disse para Pedro: Pedro, colocou um monte de peixe, ó, o barco está quase para afundar. Mas quem está no barco? Quem está no barco, igreja? Aí Pedro: você está preocupado com o quê? Está com medo de a pique? Ué, quando você foi vazio, não tinha nada, você voltou frustrado, né? Você não estava. Agora está com medo porque o barco está cheio? Enquanto estiver no barco, pode estar cheio, pode ter tempestade. Quem vai cuidar do barco sou eu. Glória. Às vezes nós temos que parar de ter medo, porque o mesmo Deus estava ensinando a Pedro, o mesmo Jesus estava ensinando a Pedro, dizendo: ó, eu te sustento, eu cuido de você, eu pago a sua conta. Se eu te dou o ar que você respira, se eu fiz a terra para você morar, eu seria irresponsável em não te ajudar? Só que tem processo que você vai ter que viver. Vai ter dia de choro, vai ter dia de lágrima, vai ter dia que você tem que passar para você aprender a valorizar certas coisas na tua vida. Quando Pedro entende isso e ele vê aquela pesca maravilhosa, o que ele faz? Ele não vai glorificar o homem. Ele não vai dizer para os companheiros: ó, eu encontrei ao Senhor. Não, ele diz que ele se prostra. Por que ele se prostra? Porque toda a finalidade de Cristo é fazer com que nós se prostramos e adoramos a Deus. Toda a finalidade da tua adoração é para que o nome dele seja glorificado. Toda a finalidade da sua palavra que Deus te dá é para o nome dele ser glorificado. Tudo que você fazer na terra, se você fazer para os homens, é melhor você ficar em casa assistindo televisão, vai ver o Big Brother, vai jogar videogame, vai fazer o que você quiser. Mas se for para fazer para Deus, entenda, é o nome dele que tem que ser glorificado. Agora, ele não falou que Pedro, que o barco, ele deixou Pedro viver aquele momento. Ele não falou para Moisés que ele ia passar em parede d'água. Ele não disse a Josué ele não disse a Eliseu, ele não disse a Jeremias. Ele falou: vocês vão viver as melhores experiências da sua vida. Palavra suri de calamandarai. Ele mandará sair. Vou terminar. Pois à vista da pesca que fizeram, admiraram, e apoderou-se dele todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temos. Eu estou pensando no teu futuro. Eu estou pensando no teu? Para de ficar pensando agora. Por quê? Cada dia já tem seu mal. Agora o teu futuro, você vai pescar homens. Aí aqui, meu Deus, ó, isso daqui é maravilhoso. Vem cá, Rudinei. Vem cá. No último versículo desse texto está escrito o que? Eu quero que a igreja toda leia. Vamos lá, no 3. Fica aqui, Rudinei. Fica aqui, no pé. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Leia. Último versículo, vai. Poxa, a igreja não está aqui, não? Capítulo 5, no último versículo desse aí. Isso é. Isso, do texto que nós estamos lendo. Do 5, vai. Do acontecimento. Não, peraí, que eu falei errado. Só um minuto. Isso, aqui é o 11, né? Vamos lá.
Mais alto. E levando. E levando. E levando. Quem está empurrando o barco agora? Quem está levando o barco? Eles agora, ó. Eles estão exercendo força. O que eles estão fazendo? Estão pegando o barco, que eles entraram lá, sem direção, mas agora eles voltaram com Jesus, o barco está pesado. Eles estão fazendo o que com o barco? Para onde ele está empurrando o barco aí? Para a praia, não é? Por quê? Porque eles vão encostar o barco e vão deixar tudo e vão largar sem Jesus. Pare de querer entrar na vida dos outros. Deixa os homens tomar atitude por eles. Deixa eu dizer uma coisa. Quem convence é o Espírito. Porque se você não empurrar o seu próprio barco, se você não aprender na sua própria experiência, é você que tem que tomar atitude. Eu quero chamar esse momento da hora da decisão. Quem tem que vir na frente chorando e falar eu quero ele é você. Não é eu que tenho que te emocionar com nenhuma pregação. Quem tem que vir na frente reconhecendo, Senhor, eu sou um pecador, é você. Não adianta ser um simpatizante. Eu vim à igreja, mas sou simpatizante. Você tem que reconhecer, porque ele diz: Senhor, agora eu vou empurrar o barco, agora eu vou deixar tudo, porque não foi a pesca, não foi a frustração, é que o meu coração reconhece, Senhor, que só o Senhor é Deus. Enquanto isso não acontecer, meu irmão, nossa geração vai se frustrar. Nossos filhos não vão à igreja, nossa família não vai estar no seio da igreja, porque vivemos empurrando os homens para aquilo que eles ainda não aprenderam de Deus. Você não tem intimidade, ele não se revelou a você, mas quando ele se revelar a tua vida, você vai largar a maconha, você vai largar o crack, você vai largar a cocaína, você vai largar a prostituição, você vai largar o álcool, você vai largar tudo, porque eles deixaram tudo para servir. Andaraçui, Camandaracei, tu que me indiquiaçou. Ensine os homens a tomarem essa atitude com o Espírito Santo. Nunca mais na sua vida ele lembra subir que mandarai. Você vai ver alguém te seguir porque você é legal, ou porque canta na tua igreja porque o grupinho da facção é legal. Você vai louvar porque você ama ele. Você vai pregar porque você ama ele. Você vai sentir a cruz, você vai sentir a chicotada e você vai falar: Senhor, a tua graça me basta. Eleva sui que mandarai. E nessa noite Deus está dizendo para mim, para você: empurre seu barco para a praia, deixe a sua rede limpa, porque para onde eu vou te levar, o inferno vai tremer, porque eu vou chamar você. Eu escolhi você para ganhar almas. E é isso que Deus vai fazer conosco.